Esse vídeo aqui é a segunda parte de homomorfismos de anéis, né? Então, se você não assistiu a primeira parte, sugiro ir lá. Então, a gente aqui acabou de falar de definir o que é homomorfismo, fez algumas propriedades, a gente vai continuar apresentando só mais alguns exemplos aqui, tá? Então, aqui a gente tem o anel dos inteiros, e aqui a gente tem os anéis dos inteiros módulo n, né? Onde n é um número maior que 1, tá? Um número natural maior que 1. E essa é a aplicação, a gente chama de projeção canônica, tá? A gente pega um número e leva no seu resto módulo n, na sua classe, tá? Então, esse é um homomorfismo sobrejetor, tá? Então, a gente não vai checar nem nada, só vou observar que a última propriedade que a gente tratou, né, falando que se a função é sobrejetora, a unidade se o anel do domínio tem unidade, ele é elevado na unidade, e aqui você só constata isso, tá? É o exemplo 4 aqui. Eu sei que se eu pegar a f de 1, eu vou levar na classe do 1 bar. Bom, isso aqui, por definição, já está acontecendo, tá? Mas, vamos observar o segundo exemplo. Eu tenho aqui o anel dos inteiros indo nesse produto cartesiano de inteiros também, tá? Onde a lei da função aqui faz o seguinte, ela pega um inteiro e leva aqui na primeira coordenada só, e a outra ele deixa zerada, tá? Então a gente vê claramente que não é sobrejetora, porque a gente não só atinge o zero aqui nessas coordenadas, tá? Isso aqui você checa também, que é um homomorfismo, e observa que, como não é sobrejetora, a gente não tem essa obrigação de levar 1 em 1, né? Então, é de fato isso que acontece. O f de 1 ele vai ser elevado em 1, 0, mas 1, 0 ele não é a unidade desse contradomínio, que no caso é o 1, 1. Tá? Então, no contradomínio Z, cartesiano Z, a unidade é esse elemento. Né? Se eu pego um parzinho de inteiros e multiplico por isso, eu vou ter o próprio parzinho de inteiros, porque a multiplicação é entrada a entrada. Tá? Então, a gente só constatando aqui a propriedade sobre que a gente verificou no vídeo passado. Aqui uma coisa interessante é o seguinte, na definição de homomorfismo, a gente percebe que todo homomorfismo de anel induz um homomorfismo entre grupos, tá? Mas olha esse aqui, esse homomorfismo ele é clássico em grupos, né? Então você tem aqui entre os inteiros, você pega um número e leva no dobro dele. Então esse aqui funciona certinho para soma, né? Se eu pego a soma de números e levo no dobro, é a mesma coisa que dobrar cada número aqui. Então isso de fato se abre na soma e há um homomorfismo de grupos. Mas isso não acontece para multiplicação, né? Então se eu pego, por exemplo, 2 vezes 3, isso aqui vai dar f de 6, que vai dar 12. Tá? Mas se eu olho separadamente, isso aqui vai dar 4 vezes 6, que vai dar 24. Essas coisas são diferentes. Então aqui eu tenho um contra-exemplo dizendo que não funciona para multiplicação, de fato não é um homomorfismo de anéis. Então, a conclusão aqui que você tira é que nem todo homomorfismo de grupos induz um homomorfismo de anéis, né? Mas todo homomorfismo de anéis induz um homomorfismo de grupos. Tá? São só mais alguns exemplos que eu queria passar. E a gente vai falar mais de mais algumas propriedades, posições envolvendo homomorfismos. Então agora a gente vai falar de subanel, relacionar subanel com imagem, de homomorfismo, também falar do núcleo, né, de um homomorfismo. Então, por exemplo, se eu tenho um homomorfismo qualquer de anéis aqui, e ele é um subanel do A, do domínio, né? Então a imagem desse subanel vai ser também um subanel lá no contradomínio. No caso particular, em que meus anéis são corpos, né? Então eu vou ter um homomorfismo aqui entre corpos, tal que f de 1 não vai no zero. Isso significa que o meu homomorfismo não vai ser trivial. Depois eu mostro porquê, né? Então eu estou desconsiderando o homomorfismo trivial. Aqui
se eu tenho um subcorpo do M, então a imagem de um subcorpo vai ser um subcorpo no meu contradomínio. Tá? E também, né, se eu tenho aqui, voltando para os homomorfismos só de anéis, né, em geral, o núcleo de um homomorfismo, que são os elementos do domínio que vão no elemento neutro do contradomínio, no zero lá, ele é um subanel do A. A gente já sabia que era subgrupo, essas coisas também funcionam para subgrupos, né? E por fim, já para completar, a gente está falando de núcleos, etc. Né? Se eu tenho um homorfismo de anéis, eu posso caracterizar aqui, né? Meu homorfismo ele vai ser injetor, se somente se o núcleo for trivial, ou seja, só tem um elemento neutro do domínio, que seria o zero do A. Tá? Então vamos comentar cada item. Então, por exemplo, no item I, né, eu tenho um homomorfismo e eu tenho que L é um subanel do A. Eu quero verificar que f de L é subanel de B, aí eu vou invocar a proposição de subanel, que eu preciso verificar algumas coisas, né? Então a afirmação é que a imagem do subanel é subanel em B, então basta verificar, vou escrever aqui, algumas coisinhas, que são f de L é diferente do vazio, se dados, vamos fazer assim, né? Dados A e B pertencentes a f de L, a gente tem duas coisinhas, né? O A menos B pertence a f de L e A vezes B pertence a f de L, tá? Então, vamos lá. Primeira coisa, então vamos numerar aqui, vou chamar isso aqui de 1, 2 e 3. Então a primeira coisa é, como o L é diferente do vazio, porque o L é subanel de A, né? Então existe, por exemplo, 0 pertence a L, né? Vou falar assim, vou colocar existe, né? Na verdade, é melhor, como o L é subanel, né? 0 pertence a L e f de 0 pertence a f de L, tá? Portanto, o f de L é diferente do vazio. Agora eu vou pegar dois elementos em f de L, tá? E eu já vou ser um pouco mais rápido aqui, eu vou escrever assim, eu vou tomar A como sendo um f de x e um B como sendo um f de y em L, né? Em f de L, tá? Observação, né? X e y pertence a L. Porque eu estou dentro da imagem, né? Isso funciona. Então vamos verificar o seguinte, 2, né? A menos B vai ser simplesmente f de x menos f de y. Como é um homomorfismo, eu sei que isso aqui vai ficar f de x menos y, e isso pertence a f de L. Porque isso aqui é um elemento que pertence a L. Porque o L é subanel, então vale. Se você pega dois elementos lá, isso acontece. E se eu pegar agora a multiplicação, se eu fizer A vezes B, isso vai ser f de x vezes f de y. Isso vai ser f de x, y. Isso aqui está em L, porque x e y pertencem a L, então a multiplicação também, já que ele é subanel. Então, se ele está em L, isso é um f de alguém de L, isso está na imagem de f de L. Então, uma vez que a gente checou essas três, a gente já sabe que f de L é subanel. Então, a afirmação aqui é subanel. Tá? Para subcorpos, eu só vou fazer alguns comentários, porque a demonstração é relativamente a mesma. Tá? Então, o que acontece? Nos corpos são anéis, que agora, além de ser anel, é comutativo, com a segunda operação, e todo elemento não nulo possui inverso multiplicativo. Uma coisa na nossa definição em corpos, a gente pede que
O corpo tem que ter pelo menos dois elementos, né? O 0 e o 1. Tá? A gente não vai ter 0 igual a 1 dentro do nosso corpo. Tá? Então essa hipótese de que f de 1 tem que ser diferente de 0 é simplesmente para a gente evitar o homomorfismo trivial. Porque, veja bem, ó, se eu tenho f de 1 indo em 0, tá? E aí eu vou ter, por exemplo, eu pego um elemento qualquer no meu corpo. Aí eu faço f de a, isso vai ser f de a vezes f de 1. Pode colocar o 1 aqui dentro, vai. Que vai abrir em f de a vezes f de 1, que vai dar 0. Então a minha f fica automaticamente nula. E aí eu não vou falar de subcorpo nulo, tá? Porque aqui seria o f de k vira 0 e não tem, né? Pra gente, corpo, o conjunto que só tem 0 não é corpo pra gente. Tá? Então não vai fazer sentido. Então a gente elimina esse homomorfismo. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que para verificar que é subcorpo, né, eu verifico praticamente que é subanel, com exceção da parte 3 de subanel, que ao invés de eu verificar, né, que A vezes B pertence à imagem, eu vou verificar que A vezes B a menos 1 pertence à imagem. Então são três coisinhas, né, para verificar que f de k é subcorpo. Seria f de k é diferente do vazio, né? Se eu tenho A e B pertencentes a f de k, então eu quero verificar que A menos B pertence a f de k. Eu também quero verificar que A vezes B a menos 1 pertence a f de k. Aqui eu tenho que falar caso o B é diferente do elemento neutro, tá? Porque eu estou dividindo, né? Então essa é a diferença. Então, uma vez que a gente já verificou no item I, né, essas duas coisas aqui, só basta verificar isso aqui, tá? Então é mais um comentário no 2i, né? E aí se você tem A vezes B a menos 1 pertence a FK, vamos verificar, ó. Se você tem que A é f de x e B é f de y, com B diferente de 0, né? Então o x tem que ser diferente de 0. Desculpa, o y. Então ele tem inverso multiplicativo. Então a gente faz o seguinte, ó. Né? A gente sabe então que A vezes B a menos 1 vai ser f de x, f de y a menos 1. Eu sei que é o inverso, né, da imagem é a imagem do inverso, eu sei essas propriedadezinhas. Isso vai ficar assim, e por sua vez vai ficar f de x, y menos 1. Mas o x, y menos 1 está de fato em K, porque ele é subcorpo, né? Então isso está em K, logo isso tem que estar em f de K. E aí você conclui da mesma maneira, né, do item 2i. Vamos para o item 3i. Então, f de A é um morfismo de anese, então o núcleo de F é subanel de A. Tá? Então, a gente vai pela definição de subanel. O que a gente tem que fazer? Três coisas, né? Primeiro, o núcleo é diferente do vazio? É, né? Porque a gente sabe uma propriedade importante dos homomorfismos, né? A gente sabe que f de 0a é igual a 0b. Então, o 0a pertence ao núcleo, né? Portanto, isso é verdade. Então a gente já verificou, porque sempre o núcleo vai ter um elemento lá dentro. 2. Então se eu pego dois elementos que estão no núcleo, eu sei que f de A vai ser igual a f de B, que vai ser 0b. Eles estão no núcleo. Será que a diferença também está no núcleo? Né? Agora você tem que f de A menos B vai ser f de A menos f de B, que vai ser 0b menos 0b, isso logo é 0b. Então você conclui que A menos B pertence ao núcleo. Legal, né?
Agora eu vou mais um aqui, da multiplicação, né? Se eu pego A e B no núcleo, a multiplicação, né, de A vezes B, isso aqui é F de A vezes F de B, só que os dois estão no núcleo, então isso vai dar 0 vezes 0, que vai dar 0. Então eu concluo que A vezes B pertence ao núcleo também. Então é assim que eu mostro, né? Uma vez que satisfez as proposições, né, a proposição lá do subanel, então isso conclui que o núcleo de F é subanel de A. Então, veja, a gente está invocando uma proposição já provada anteriormente. Tá? Para verificar que é subanel, eu preciso só mostrar essas três coisinhas. E por fim, a gente tem estamos na nossa última última parte da proposição aqui, que é relacionada a núcleo e imagem. Desculpa, núcleo e injetividade. Então vamos lá. Então, eu suponho aqui que F é um homomorfismo de anéis, eu tenho que F é injetora, sei somente se o núcleo de F é 0. Tá? Então, é um 6 somente C, a gente vai fazer dois lados aqui, vamos fazer a ida, tá? Então aqui a gente está supondo que F é injetora. A gente quer mostrar que quem está no núcleo é sempre o 0. Tá? Bom, mas aí é o seguinte. O que a gente já sabe, né? Esse seria o lado mais tranquilo da demonstração, porque assim, como F é injetora, só pode um elemento ir no 0. Né? Como F de 0A é igual a 0B, né? E F é injetora, ninguém mais pode ir no 0B. Né? Não posso ter dois elementos na mesma imagem. Essa é a definição de ser injetora. Né? Se eu pego um elemento diferente do 0A, em A, a imagem dele é diferente do 0B. Portanto, o núcleo da minha função só pode ser o 0. Entendeu? Se já tem um que vai no 0, o resto não pode ir. Esse conjunto só tem o 0. A volta. Então, suponho que meu conjunto só tem o 0. Como é que eu explico que minha função é injetora? A gente vai fazer o seguinte, né? Como é que a gente mostra que uma função é injetora? Vamos supor que xy pertence a A e f de x é igual a f de y. Então eu tenho dois pontos no domínio que vão na mesma imagem. Eu vou mostrar que esses dois pontos são iguais. Né? Então faça o seguinte, ó. Observe que f de x menos y é igual a f de x menos f de y, que por sua vez, como eles são iguais, você tem que dar 0. Então você conclui, né, que x menos y tem que estar no núcleo, porque ele está indo em 0. Mas o núcleo só tem um elemento lá dentro, que é o 0. Então você sabe que x menos y tem que dar 0. Portanto, x é igual a y. Né? Se um menos o outro dá 0, os dois têm que ser iguais. Tá? Então é isso. Né? A gente concluiu rapidamente aí essa proposição. Bom, a gente tem mais algumas coisas para tratar aqui, com exemplos, né, sobre núcleo, principalmente. Tá? De alguns homomorfismos que a gente já viu, tá? E outros talvez, e algum novo aqui. Por exemplo, se a gente pegar a proposição, o homomorfismo projeção canônica, que pega o número na sua classe, né, a gente tem que o núcleo vai ser, estou falando aqui de Zn, né, o núcleo vai ser os múltiplos de n. Tá? Só para a gente treinar um pouco sobre núcleos. Então, vamos fazer um n igual a 3 aqui, por exemplo. Se eu tenho f de z em
Z3. Eu pego um número e levo na sua classe módulo 3. Tá? Não. Por a barrinha aqui. Quem são os elementos que vão no zero? Né? O que é o núcleo do F aqui? O núcleo do F é os elementos em Z tal que f de x dá 0 barra. Então seria aqueles cuja divisão por 3 dá 0. Né? Deixa resto 0. E isso a gente sabe que seriam os números que são múltiplos de 3. Tá? Escrever assim. Um outro exemplo aqui. Qual que é o núcleo desse outro homomorfismo que a gente já tratou? Né? Eu tenho f aqui de z em z cartesiano z. Que eu pego um inteiro e levo aqui, né, na primeira coordenada. O núcleo, por definição, é o conjunto dos pontos dos inteiros, tal que ele é elevado no elemento neutro, que é quem? É 0, 0. Bom, se você fizer f de x, que é x0, e falar que isso é igual a 0, 0, isso implica então que x tem que ser 0. Então, o núcleo é trivial nesse caso. E aí a gente conclui isso. A gente tem mais um exemplo, tá? Que é dado por esse homomorfismo. Aí fica com o exercício checar que é um homomorfismo, né? Ele é muito semelhante ao do conjugado. Então aqui a gente está saindo desse conjunto, nele mesmo. Como que é esse conjunto? São os números da forma A mais B raiz de 2. Tá? Então ele tem essa carinha aqui, onde A e B são números inteiros. Né? E você vai levar no conjugado dele, que é o A menos B raiz de 2. Isso é homomorfismo. E agora, né, feito isso, a gente vai verificar qual que é o núcleo desse homomorfismo. Aqui, né, mais uma vez, você vai pegar os elementos, né, do domínio e quer saber, né, quem deles que vão em 0. Esse conjunto aqui possui o elemento neutro é o 0, que é 0, menos. Seria o 0 mais 0 raiz de 2, é o 0. O 1 está lá, né? Todos os inteiros estão ali dentro também. Né? Então a pergunta é quem são os números que vão no 0. Então, por definição, isso aqui é equivalente a dizer que A menos B raiz de 2 é 0. Tá? Isso é a mesma coisa que escrever que A é igual a B raiz de 2. Bom, agora olha só. Já você consegue deduzir que o A e o B tem que ser 0, porque o A é inteiro e aqui está dando um inteiro vezes um racional. Mas você pode até argumentar, né, se B é diferente de 0, aqui eu vou fugir um pouco dos inteiros, né, mas eu vou falar assim, eu tenho que AB, ele é raiz de 2. Mas isso é contradição, porque raiz de 2 é racional, né? A gente já sabe isso. Portanto, né, então B é igual a 0 e A é igual a 0. Aqui é 0 também. Né? Se A e B é igual a 0, o A, né, o que implica que A mais B raiz de 2 é 0. O que implica, então, que o núcleo, de fato, só pode ser o 0. Tá? Aqui eu deixo alguns exercícios, né, tem uma proposição, né, que se eu tenho dois homomorfismos e eu posso compor eles, isso também vai ser um homomorfismo. E um outro exercício mais interessante é que eu peço para descrever todos os homomorfismos possíveis entre os anéis. Então, quais são todos os homomorfismos que existem quando eu estou falando, estou levando os inteiros nos inteiros, né? E mesma coisa para esse aqui que a gente acabou de ver, né? Já conhece um homomorfismo aqui, por exemplo, né? De Z raiz de 2 e Z raiz de 2. Quais são esses? Tá? Então fica aí como exercício.